Minhas amigas e amigos, sequenciando nossas reflexões sobre o Livro dos Espíritos, estamos vendo a escala espírita, mais precisamente a terceira ordem, Espíritos Imperfeitos. Nessa ordem dos Espíritos Imperfeitos, nós vamos encontrar os Espíritos impuros, os Espíritos levianos, os Espíritos pseudo-sábios, os Espíritos neutros e os Espíritos batedores e perturbadores. Neste vídeo vamos iniciar aqui pela questão 103, nona classe, Espíritos levianos. O que diz Allan Kardec? São ignorantes, maliciosos, irrefletidos e zombeteiros. Metem-se em tudo, a tudo respondem sem se incomodarem com a verdade. Gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias, de intrigar, de induzir maldosamente em erro, por meio de mistificações e de espertezas. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente tratados de duendes, trasgos, gnomos, diabretes. Acham-se sob a dependência dos espíritos superiores, que muitas vezes o empregam como fazemos com os nossos servidores. Em suas comunicações com os homens, a linguagem de que se servem é a miúde espirituosa e faceta, mas quase sempre sem profundeza de ideias. Aproveitam-se das esquisitices dos ridículos humanos e os apreciam mordazes e satíricos. Se tomam nomes supostos, é mais por malícia do que por maldade. Então aqui, sinteticamente, Kardec diz que os espíritos levianos, dentro da ordem dos imperfeitos, eles são maliciosos, ignorantes, zombeteiros, gostam de brincar, de induzir os outros aos erros, de induzir a nós, inclusive encarnados, ao erro, provocando desgosto, provocando intrigas, e aí vai. Portanto, aí é a nona classe dos espíritos levianos. Na questão 104, oitava classe, espíritos pseudo-sábios. Kardec diz: dispõem de conhecimentos bastante amplos, porém creem saber mais do que realmente sabem. Tendo realizado alguns progressos sob diversos pontos de vista, a linguagem deles aparenta um cunho de seriedade, de natureza a iludir com respeito às suas capacidades e luzes. Mas, em geral, isso não passa de reflexo dos preconceitos e ideias sistemáticas que nutriam quando na vida terrena. É uma mistura de algumas verdades com os erros mais populares, através dos quais penetram a presunção, o orgulho, o ciúme e a obstinação de que ainda não puderam despir-se. Então, estes são os espíritos pseudo-sábios, o nome já está dizendo, pseudo-sábios. E aqui Kardec está colocando que eles dispõem de conhecimentos amplos, mas
mas acreditam saber mais do que realmente sabem. Isso é muito comum entre nós, né? Encarnados também, né? Kardec ainda coloca aqui que em suas comunicações a linguagem deles aparece com uma certa seriedade, né? Que nessa seriedade, ou essa aparente seriedade, fica muito fácil de nos iludirmos com determinados conceitos, com determinadas reflexões, com determinados estudos. Precisa cuidar. Na questão 105, sétima classe, espíritos neutros, o que Kardec diz? Nem bastante bons, nem maus, né? Nem bastante bons para fazerem o bem, nem bastante maus para fazerem o mal. Pendem tanto para um como para o outro, e não ultrapassam a condição comum da humanidade, quer no que concerne ao moral, quer no que toque à inteligência. Apegam-se às coisas deste mundo, de cujas grosserias ou grosseiras alegrias sentem saudades. Então, aqui nessa sétima classe dos espíritos imperfeitos, na questão 105, nós vamos perceber pelo próprio nome espíritos neutros, né? Nem tão bons, nem tão maus. E aí ele diz aqui que eles estão apegados mais às coisas, grosseiras, né? As coisas grosseiras, isso da terra, né? Coisas que eles sentem alegria, né? E sentem saudades do que eles viveram, de como eles viviam, de como eles faziam, né? E na questão 106, que é a sétima classe, nós vamos encontrar os espíritos batedores e perturbadores. Diz Kardec: estes espíritos, propriamente falando, não formam uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais. Podem caber em todas as classes da terceira ordem. Manifestam geralmente sua presença por efeitos sensíveis e físicos, como pancadas, movimento e deslocamento anormal de corpos sólidos, agitação do ar, etc. Afiguram-se mais do que outros presos à matéria. Parecem ser os agentes principais das vicissitudes dos elementos do globo, quer atuem sobre a água, sobre o ar, o fogo, os corpos duros, quer nas montanhas da terra. Reconhece-se que esses fenômenos não derivam de uma causa fortuita ou física, quando denotam caráter intencional e inteligente.
Todos os espíritos podem produzir tais fenômenos físicos, né? Mas os de ordem elevada os deixam de ordinário com uma atribuição dos subalternos, mais aptos para as coisas materiais do que para as coisas da inteligência. Quando julgam úteis as manifestações desse gênero, lançam mão destes últimos como os seus auxiliares. Então, em síntese, o que está dizendo aqui? Que os espíritos batedores e perturbadores, na verdade, eles podem estar em qualquer classe da ordem terceira que nós estamos vendo, os espíritos imperfeitos, sabe? E eles, como o próprio nome diz, eles são utilizados, eles se manifestam através de efeitos físicos, sensíveis, como pancada, movimento de objeto, etc. Agitação. E que estão muito presos à vida material terrena. E que, por último, aqui é dito que os espíritos superiores, eles não vão se manifestar, claro, através de pancadas, através de deslocamento de objetos. E aí, quando necessário, eles usam esses espíritos de condição inferiores, aqui tido como batedores, para desempenhar essa função de manipulação, de agitação dos elementos materiais, mesas, objetos, etc. Ok?